mostrar agora um recurso muito utilizado no Word, que é o recurso de copiar e colar. Este, na verdade, é um recurso utilizado no sistema operacional Windows como um todo, e em outros sistemas operacionais também. Mas é um recurso que, dentro do Word, te permite copiar elementos e colar esses elementos. O que é isso? É como você duplicar um determinado elemento. Como é que a gente faz para copiar uma parte, por exemplo, uma parte do texto e colar no outro local? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer uma seleção de uma parte do texto, selecionei aqui uma área, eu quero copiar esse pedaço, esse trecho de texto e colar numa outra área do meu documento. Então, para isso, eu vou vir aqui no menu, dentro da aba da página inicial, no menu superior esquerdo, e vou selecionar copiar. O atalho para essa função é Ctrl C. Esse é um comando que você vai ouvir muito falar quando se comenta de software, ou muitas vezes a pessoa fala, dá um Ctrl C, Ctrl V. É muito comum se utilizar esse termo Ctrl C, porque é um recurso muito utilizado em diversas áreas. Então, é o copiar. Eu vou copiar. O que o Windows fez ao clicar no comando copiar? Ele jogou essa informação que está selecionada para a memória. E como é que eu vou fazer para colocar isso aqui embaixo? Então, eu quero que aquele texto selecionado venha no final aqui no meu texto. Pressiono Enter para passar de parágrafo e eu vou vir aqui e clicar no botão colar, que o atalho é Ctrl V. Então, Ctrl C eu copio, Ctrl V eu colo. Eu venho aqui e dou o comando colar. Ao efetuar o colar, ele trouxe todo aquele meu texto selecionado aqui para baixo. Então, essa é a função do comando copiar e colar. Seja isso um texto, uma imagem, uma tabela, enfim, qualquer elemento do Word, você consegue duplicar através do comando copiar e colar. Não era isso que eu queria fazer, eu não quero esse texto aqui. Como é que eu volto atrás? O Windows tem esse recurso também em praticamente todos os programas, inclusive no próprio ambiente do Windows, mas o Word também possui esse recurso que ele chama desfazer. E a gente acessa ele aqui no menu superior no canto esquerdo, através dessa seta para trás, que também possui um atalho muito comum de se utilizar e muito famoso, que é o Ctrl Z. Então, sempre que você efetuar uma operação no Word que você não gostou ou efetuou uma operação errada, basta pressionar Ctrl Z que ele vai desfazer essa operação. E ainda assim, o Word tem a possibilidade de você clicar aqui no botão e ele te mostra as últimas operações. Então, você pode ainda não somente desfazer uma, mas você vir e selecionar, eu quero desfazer todas essas operações que estão selecionadas. Então, você vai, conforme você vai selecionando, vai realizando tarefas no Word, ele vai guardando tudo isso que você está fazendo e você pode voltar atrás a qualquer momento. Eu vou desfazer, ele tirou aqui meu texto. Quando eu utilizo o comando desfazer, ele habilita para mim o comando refazer, que é o Ctrl R, que é essa seta para frente. Então, eu tenho a seta para trás, que é desfazer. Ele, inclusive, me dá o último comando, ou seja, se eu acionar agora o botão desfazer, ele vai desfazer uma digitação, que foi o meu Enter que eu pressionei ao final do parágrafo. Ou eu vou refazer. Refazer o quê? O que foi a última coisa que eu desfiz que ele irá refazer se eu clicar nesse botão? O colar. Então, se eu clicar aqui, ele vai automaticamente incrementar aquele texto que eu tinha tirado fora, ele vai refazer a opção colar. Então, eu vou tirar fora novamente, vou desfazer. Uma outra forma de você trabalhar com essas operações de copiar e colar, de duplicar e tal, eu vou, por exemplo, selecionar o mesmo texto, só que eu não quero que esse texto seja copiado para baixo, eu quero que ele seja transferido para baixo. Então, eu quero tirar esse texto daqui e inseri-lo aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Seleciono o que eu quero, venho aqui ainda na aba página inicial e seleciono o recurso recortar, que a tecla de atalho é o Ctrl X. Então, ao clicar em recortar, ele tirou esse texto daqui,
eu não deletei o texto. É a mesma operação, é a mesma forma que se eu tivesse deletado o texto. A diferença é que esse texto todo está na memória do Word. Então, eu tirei esse texto do local dele, ele não consta mais aqui, só que ele está na memória. Então, eu vou aonde eu quero, clico aqui e venho na opção colar. Ao clicar em colar, ele vai pegar todo aquele texto que estava aqui e transfere para cá. Então, essa é a forma de você, é uma das formas de você tirar um objeto, ou um texto, ou enfim, qualquer elemento do Word de um determinado local e jogar para outro. Vamos então agora inserir uma imagem neste documento. Como é que eu faço para inserir uma imagem? Outro comando também muito comum utilizado no Word. Para inserir uma imagem, nós vamos trocar a aba de menus, nós vamos para o menu Inserir, e aqui a gente tem diversas opções que nós podemos inserir, e nós vamos inserir imagens. Clico no botão Imagens, e ele me pergunta, olha, ele me traz automaticamente para a pasta Meu Computador Imagens, que é a pasta padrão do Windows de imagem, e me abre o que eu tenho aqui dentro, como que se me perguntando o que você deseja inserir neste documento. Vou selecionar uma imagem qualquer, que é a imagem que eu desejo inserir, e dou o comando Inserir. Ele inseriu a minha imagem onde estava o meu cursor. Então, a gente tinha acabado de colar esse texto, eu colei o texto, o cursor estava aqui, ele inseriu a imagem exatamente na posição que estava o meu cursor. Como ela não ia caber aqui, ele jogou o texto para baixo e inseriu a imagem no meio do texto. Ao inserir a imagem, o Word traz alguns pontos, né, ao redor dessa imagem que são pontos de manipulação. Então, por exemplo, quando eu passo o mouse em cima deste ponto, o mouse fica nessas setas para cima e para baixo. Isso significa que eu posso mexer no tamanho da minha imagem na altura dela. Assim como quando eu passo no ponto lateral, ele fica de um lado para o outro, que eu posso achatar essa imagem na lateral. E se eu passar na ponta, ele vai deixar com que eu manipule das duas formas. Então, eu clico aqui e vou mexendo o meu mouse, ele vai alterando o tamanho dessa imagem para que ela fique do tamanho que eu desejo. Repare que se eu aumento o mouse, movo o mouse para um lado, ele aumenta, se eu movo para o outro, ele diminui. Então, aqui eu consigo manipular o tamanho dessa imagem com relação ao meu texto. Essa é a forma simples de inserir imagem. A gente tem diversos recursos de imagem. Eu vou abordar a imagem num tópico específico para ela, onde nós vamos lidar com várias opções de imagem. Aqui, uma outra informação que eu quero te mostrar nesse tópico existem aqui dentro desse texto vários caracteres escondidos, que no dia a dia da gente não faz muita diferença, não tem muita importância. Porém, pode acontecer de você receber um documento com esses caracteres, com esse documento configurado para mostrar esses caracteres, e isso te gere alguma dúvida. Então, como é que eu faço para habilitar esses caracteres, até para você entender um pouco melhor, e para desabilitar? Aqui no menu da aba de página inicial, dentro de parágrafo, existe um botão que é a opção Mostrar Tudo. Ao pressionar esse botão, reparem que ele encheu o meu caractere aqui do que seria uma sujeira, meu documento de sujeira. Então, ele coloca esse símbolo depois de um determinado texto. Esse símbolo significa como se fosse pressionada a tecla Enter. É um fim de parágrafo. Então, cada vez que você tem um final de parágrafo com a tecla Enter pressionada, você tem esse símbolo. Esse pontinho significa um espaço. Então, cada vez que você tem esse pontinho, significa que tem um espaço. Para que serve isso? Para você verificar se de repente não tem um Enter no meio de uma linha que foi dado por engano, se você não tem mais de um espaço separando palavras, é para você visualizar caracteres escondidos. Eu te mostro isso porque pode acontecer de você receber um documento e você não quer trabalhar com isso. Isso não sai na impressão. Se você mandar esse documento para a impressora, não aparece esses símbolos. É apenas no modo de edição para você visualizar. Não quer visualizar isso aqui? Basta vir aqui no mesmo botão, clicar, e ele esconde esses caracteres, ele esconde esses símbolos e você volta a trabalhar normalmente.